hoje talvez seja um dia de vocês tomarem nota, porque os exemplos que eu vou dar para vocês usarem na vida de todo dia, porque senão é sempre a mesma história, né? Fica uma teoria, que coisa linda, 7 leis, acaba a aula, você não lembra mais nada, você não vive mais nada. E essas leis, é como o livrinho Cabalhó. Gente, a nossa vida ela é toda regida por elas, realmente. Por isso que a gente vai ver Hermes Trismegisto, que é esse mistério desse homem, né? Existiu, não existiu? Deus, semideus, quem foi, né? Então, assim, como realmente de uma egrégora egípcia, eu vou dizer para vocês, eu estou mostrando aqui, né? Existiu mesmo, tá bom? É verdade, ele existiu, mas é tudo muito mistério. Tá? Vamos ver quem foi esse homem, né? É um mistério já esse livrinho, a gente não sabe bem a origem dele. Tá bom, tudo bem, Karine. Ela falou que ela está na sala de espera do hospital, que ela está com a mãezinha dela lá. Tá bom. Muito bem, vamos depois enviar energia para sua mãe. Então, as 7 leis herméticas. E a gente fala essa palavra hermética, quando a gente fala fechar alguma coisa hermeticamente, a gente não fala, vem desse ser, é dele, tudo é originário daqui, tá? Por quê? Porque esses ensinamentos dele eram realmente fechados, são herméticos, tá? É que hoje a gente fala, hoje a gente tem conhecimento, né? É uma figura lendária e misteriosa, adorada pelos antigos egípcios, que o chamavam de escriba dos deuses, atribuindo-lhe o título de Trismegisto, isto é, 3 vezes exaltado, o grande dos grandes, tá? Deixa eu ver o que eu preparei mais para vocês aqui. Acho que está escrito aqui também. Quem ele foi, né, é assim, é mesmo cheio de mistério. Então, ele é uma mistura do deus grego Hermes com o deus egípcio Tote. Inclusive, a gente vai ver aqui, né? Então, Hermes, tudo aquilo que tem a ver com comunicação, né? É o deus Hermes, e depois o deus Tote. Então, essa mistura desses dois, por quê? Porque não se tem realmente assim um registro, né, de quando ele viveu. Então, a gente sabe que foi entre 5.000 a 2.000 anos antes de Cristo, tá? Então, para falar dele, a gente tem que entender que ele é a união desses 2 deuses, né? É uma inspiração de ambos. Por quê? Porque a mitologia grega e egípcia, elas se misturaram, elas foram entrelaçadas. Quando a gente fala de mitologia, essa aí é uma boa aula que eu vou preparar para vocês. É uma pena que a gente não estude mais a mitologia, ou que a gente acha que mitologia é lenda. Isso aí tira muito da nossa capacidade como sociedade moderna, que a gente diz, né, contemporânea, sei lá o que a gente de entender os fatos. Porque tanto a mitologia nos foi tirada, é tudo invenção. E não é assim, gente. Não é assim. Se a gente estudasse mitologia nórdica, a gente entender muita coisa, eles são muito antigos, né? Antes daquele Egito que tanto a gente pensa que é já antigo, e a gente fala, vieram eles. E aquelas histórias, por isso que eu amo as histórias de filme, eu e os filmes, né? Quando começa a passar as histórias dos nórdicos, tudo aquilo ali, o filme está dando, né, um certo romance, mas é baseado em história, em mitologia. Se nós estudássemos a mitologia africana, a gente ia ver a riqueza que é, né? A gente do Brasil aí que tem essa mistura de raça, quantas coisas que a gente ia entender em vez de ter preconceito. Então, esse ser, né, é um grande sábio. A gente vai ver ele também, por exemplo, ele é aquele que está na carta do tarô, o mago, é ele, tá? Tem alguns baralhos que é mesmo o desenho do mago, você vai ver que é bem parecido com aqueles que você encontra na internet quando fala de Hermes Trismegisto, é sempre ele, né? E ele nos deixou 2 obras, Corpus Hermeticum, né? E a Tábua de Esmeralda. Isso a gente já escuta falar, não é? A Tábua de Esmeralda. Nós temos no Brasil um CD daquele cantor, como é que chama aquele cantor? Eu com o nome ruim, meu Deus, que ele fez. Eu vou mandar até para vocês isso, porque todo CD é contando a história de Hermes Trismegisto.
Você vê, a pessoa estudou e ele fez várias músicas falando disso, da Tábua de Esmeralda, dos mistérios, das leis, tá? Então, como é que isso chegou até nós? É um pouco um mistério. Esse livrinho Cabayon, ele apareceu em 1908, ele foi editado numa editora inglesa, com o nome lá de um autor que não existe. Então, assim, tudo é envolvido em mistério. É muito interessante, né? É assinado Os Três Iniciados, esse livrinho que eu vou passar para vocês, né? E ainda hoje, nos tempos modernos, o pensamento hermético está vivo, e vocês vão ver que é porque essas leis, elas regem mesmo tudo que a gente está aqui vivendo. Então, se a gente começa a entendê-las e colocar na nossa vida, a gente vai melhorar muito a nossa qualidade de vida e sempre procurando essa nossa evolução, tá bom? Então, eu vou dar exemplo para vocês poderem colocar essa teoria, né, na prática. Então, a primeira lei é a lei do mentalismo. Tudo é espírito e o universo é mental. Então, nós temos alguém que pensou, aqui a gente pode chamar de Deus, o universo, né? Que a gente fala, o universo é mental, pensou algo antes. Então, por exemplo, a nossa complexidade do nosso corpo, da nossa biologia, da onde vem? A gente começa a pensar, né? Porque nós temos uma máquina perfeita, é uma coisa impressionante o nosso corpo. Vocês pararam para pensar, um dia eu comecei a estudar essa coisa de corpo, eu comecei a pensar, a gente leva até susto, porque você diz assim, meu Deus, eu tenho uma coluna que me mantém em pé, o que é essa perfeição? Como é que tem cada vértebra? E depois a gente sabe que ainda né, conectado com outro órgão, todos os órgãos aqui dentro, é uma máquina perfeita ou não? Né? Daí a gente leva o olho para, quando a gente estuda geometria sagrada, você vai olhar para uma roseira, como pode cada rosa é a mesma forma, a mesma quantidade de folhas. Qual é essa, né? Como que o Yorkshire que nasce aqui é igualzinho o Yorkshire que nasce na Alemanha? Gente, são coisas que a gente vai estudando, a gente vai fazendo essas perguntas. Então, a gente pode substituir aqui o mentalismo por consciência. Então, é a lei da consciência, né? Existe uma consciência que é o espírito maior, que criou tudo. Então, por exemplo, por que é interessante entender isso? Quando você quer uma coisa e você joga isso para essa consciência, para o mentalismo, né? Eu quero, vamos falar de uma coisa bem material, quer ver? Eu quero dinheiro. O que vai acontecer na sua vida? Você vai ter situações, se você estiver conectado, né, com a lei da sincronicidade, situações que te levam a conseguir ter dinheiro. Então, não necessariamente aquilo que eu quero vai bater na minha porta, mas existe um caminho a ser trilhado. Eu quero mudar de emprego, eu vejo muito isso com as pessoas que vêm fazer mesa radiônica comigo, eu quero mudar de emprego. Então, eu digo para ele mesmo, eu digo, olha, está vibrando 100%. Agora, cabe a você prestar atenção, enviar currículo, o que você quer. Então, mas a pessoa tem, é aquele momento onde ela tem realmente uma energia propícia para aquilo. Por isso que eu gosto muito de medir tudo adoro radiestesia. Vou dar uma aula para vocês de radiestesia, que eu adoro. Acho que todo mundo aqui sabe mexer com pêndulo, né? Mas a gente sempre se diverte. Porque você vai medindo possibilidades, você sente aquela energia que você está dentro, né? Então, é a lei dessa consciência. Existe uma consciência aí maior que a gente, que rege tudo, tá? Então, é muito mesmo geometria sagrada, toda aquela lei de Fibonacci, aquela perfeição matemática, né? Que, meu Deus, como é que a gente tem aquela perfeição matemática na natureza, né? As proporções. Lembram quando a gente estudou geometria sagrada, os mais antigos aqui comigo, as proporções do nosso corpo, gente, vocês já viram isso? Nada é por acaso. O tamanho dos nossos dedos é relacionado a outra parte do corpo, então você fica assim, uau, quem foi que pensou em tudo isso, né? Nessa perfeição? Essa é a lei do mentalismo. Tudo é espírito e essa consciência é mental, tá? A segunda lei é a lei da correspondência.
o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa lei aí, Platão já sabia dela, né? Muitos sábios, muitos cientistas foram influenciados por essas leis universais, desenvolvendo outras leis, tá? Mas que partiram dessa. Então, é a tal história, gente. O micro reflete no macro. Que a gente estava falando antes, né? Vamos cuidar aqui, cada um do seu individual, é a única maneira da gente ver um coletivo que muda, tá? Então, não sei se vocês já viram um desenho de quando passa assim lá fora o universo, tem alguns planetas, estrelas que giram ao redor. Quando você vê o desenho do átomo, uma coisa tão pequenininha que, nossa, parece um desenho do universo. A gente vai encontrando essas correspondências no nosso mundo, tá? Então, nós somos partes de um todo, mas nós somos pedacinhos deste todo. E o que que isso nos traz aqui? Toda experiência é válida. Então, relaxa, não briga com as experiências, por favor, tá? É assim. Os animais e plantas também estão dentro dessa lei da correspondência, tá? Então, na vida de todo dia, como é que eu posso prestar atenção? As tuas ações diárias vão refletir no todo na tua vida. Então, isso vai trazendo sempre mais autoconhecimento. Ok, eu desejo muito ser feliz, a iluminação, mas todo dia de manhã, tomando café, eu estou com a cara emburrada, sou uma pessoa insuportável, eu já acordo de mau humor, eu já brigo com todo mundo. Aos poucos, você sabe o quê? Que você tem que ir, né? Contornando esses momentos, o quê? De baixa vibração. Tá? Daí tem um exemplo aqui, que acho que todo mundo já passou por isso na vida. Você chega em algum lugar, tá todo mundo lá meio ou triste, ou com a cara assim de quem está emburrado, muito nervoso. Se você começa a sorrir, a ser muito gentil, enfim, um sorriso é contagiante, contagia. O bom humor contagia. E é importante a gente lembrar disso. Por quê? Porque a nossa mídia, conhecedora dessas leis, nos usa o contrário, tá bom, gente? Então, ela não vai falar para você, olha, o bom humor é uma coisa que contagia. E aqui a gente vai tirando várias coisas. Se tudo corresponde, se eu sou um trabalhador da luz, eu reciclo meu lixo? Eu cumprimento o porteiro da escola? Eu ensino os meus filhos a respeitar o lixeiro? Gente, por isso que eu falei, essas leis estão em tudo. É que muita coisa a gente empurrou com a barriga por séculos, agora Saturno, né? Começou lá em 2017, se eu não erro, vai ficar por 36 anos pedindo assim, vamos ver se você fez a lição de casa. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Ah, vocês não fizeram isso daqui, não? Então, peraí, ó, tem um probleminha aqui, vamos resolver. É isso. Na nossa vida, é isso. Né? Então, eu deixei um áudio assim para todos, dizendo, olha, é normal nessa dimensão a gente ter dias assim. Pelo amor de Deus. Outra coisa que a gente, né? Porque tanto nos colocaram aí que a gente tem que ser perfeito, tá sorrindo todo dia no Instagram, sorria, gratidão. Ai, que horror, esse gratiluz, como diz a minha professora. Porém, somos os despertos, então temos as ferramentas para não ficar muito tempo aí nessa zona. Você entende a diferença? A diferença é reconhecer, ah, eu tenho um problema aqui, olha, no meu trabalho, nossa, está insuportável isso. Mas você não vai reagir mais como você reagia há 2 anos atrás. Você diz, peraí, tá, mas eu tenho que buscar a solução. Qual que é a solução? Nossa, eu fiquei muito nervosa, então acho que eu vou pedir para alguém enviar reiki para mim, porque eu estou sentindo aqui que o susto foi tanto que eu desequilibrei os chakras. Ok, isso é uma coisa, gente, extremamente normal. Outra coisa é trabalhador da luz afundar. Por que um problema? Porque se você estava lá em cima, muito iluminadinho, como é que você acha que vai ser o seu tombo? É aí, gente, que Saint Germain vem e diz, orai e vigiai. A gente pensa que é sempre orar e vigiar só o que vem externo. O mestre trabalha com chama violeta, ele diz assim, toma cuidado com os seus pensamentos, né?
É muita gente, tá bom? E tudo é a lei da correspondência. Então, o que eu estou sentindo vai corresponder a alguma coisa. É tão interessante isso. Isso aqui a gente pode, ó, levar essa lei. Despertei. Tá. Tenho que começar a observar como eu me alimento. Então, não estou dizendo seguir um segmento. Aí tem gente que já vai para o extremo, de um dia para o outro quer virar vegetariano. Eu sempre falei, não é assim, você vai fazer assim, você está doido. Mas eu posso dizer, você pode começar a observar, até se você está comendo coisas, por exemplo, com muito conservante. Olha que interessante, isso já é. Mas o que isso tem a ver? Tudo tem a ver para a nossa evolução. Porque você começa a ter mais luz, as tuas células mudam. Então, até você que come carne, você vai querer dizer assim, deixa eu encontrar aqui aquela carne que vem do interior, que eu sei que o animal estava feliz. Vocês estão entendendo que é tudo uma questão de consciência? Até que chega um dia, de repente, você para. Não pode ser forçado, mas a consciência tem que estar em tudo. Então, isso eu tenho que dizer para vocês. A consciência está em tudo. Tem aqueles exemplos também engraçados. Você vai ler a etiqueta do biscoito, você quase morre de tanto e. Isso faz parte do despertar. Por quê? Por isso que existe jejum. Eu não sei porque eu estou falando disso aqui, tem alguém que precisa ouvir. Por isso que existe jejum. Por isso que a gente, às vezes, faz um jejum assim, só antes de um certo ritual. Quando você começa a fazer com consciência, você entende que é porque tudo se corresponde. Ah, professora, eu vou fazer meditação da lua cheia, posso fazer sexo com meu marido na noite anterior? Eu explico para ela como funciona. É você e teu marido? É teu companheiro de uma vida? Vocês são um só? Os chakras de vocês já estão ligados? Como é que pode ser uma coisa suja? Isso é crença que colocaram na nossa cabeça. Porque quando a gente faz sexo com alguém, tem uma relação sexual, os nossos chakras se unem por muito tempo. Então, tudo isso é lei da correspondência. O que eu estou correspondendo à minha alimentação, à minha vida sexual? E vou para os pensamentos. E lembrar que você pode contagiar as pessoas com o bom humor, com o sorriso. A lei da vibração é a terceira. Nada está em repouso. Tudo se move. Tudo vibra. Então, em dimensões diferentes, não, em frequências diferentes, desculpa, tudo está em movimento no nosso mundo. Uma montanha, o teu cristal aí em cima da tua mesa, a árvore ali que você tem no quintal, que você vai olhar e vai dizer, tá parada, mas não tá. Às vezes, de vez em quando, a gente vê algumas coisas interessantes, né? Cientistas ou biólogos vão lá na floresta e deixam uma máquina fotográfica, vocês já viram? E filma por muito tempo a mesma cena, depois eles passam aquilo rapidamente, é impressionante, você vê que a pedra saiu do lugar, e você diz, caramba, foi Por quê? Porque como é uma outra frequência, se move, se movimenta, vibra, mas os átomos ali dentro não estão parados. Então, tudo é frequência e vibração, né? Você tem uma assinatura vibratória, que você alcança e começa a ser contactado pelos seus mentores através dessa tua vibração aí, espiritual. Por isso que vale a pena alinhar chakra, fazer decreto, transmutar karma. Existe uma assinatura mesmo vibratória que nós temos. Assim como nós temos também um nome, né? A gente tem um outro nome aí, cósmico, que de vez em quando as pessoas fazem meditação, sabem, isso é uma coisa. E é um nome que, às vezes, quem ouve sabe que é inútil ficar até falando aqui nessa dimensão o nome, porque ele é totalmente uma outra vibração. Então, aqui parece ou feio, ou não diz nada, porque tudo é frequência e vibração. Por que você está vibrando? Um grande exemplo aqui é aquilo que a gente viu na aula da física quântica, aquela experiência do Dr. Masaru Emoto com as moléculas da água. Então, a gente lembra que ele colocou palavrinhas de amor naqueles, onde tinha em recipientes com água, e depois de um certo tempo as moléculas da água mudam. Isso é uma coisa que é já uma experiência que também outras pessoas já fizeram.
Uma vez eu ouvi uma coisa bem interessante, acho que foi lá no sul do Brasil, uma professora fez, gente do céu, que coisa mais linda, foi tudo filmado com potinhos pequenininhos com arroz. Então, os aluninhos trouxeram todos os arroz e colocaram a palavrinha amor, felicidade, ódio, raiva, e se deixou passar um tempo. Onde estava escrito amor, felicidade, o arroz estava intacto. Nos outros tinha apodrecido, estava feio. Por quê? Porque tudo tem molécula, tudo tem frequência e vibração. Então, olha só, você pode até você mesmo fazer. Quando a gente faz reiki, gente, por que que o reiki é uma técnica de vibração, vibratória, vibracional? Porque mexe com vibração. Quando qualquer técnica que canaliza energia cósmica vai te dar essa possibilidade de você medir e enviar e receber vibração. Então, todo o nosso corpo, né, ele tem uma vibração. Às vezes, quando... Vocês sabem disso, vocês já sentiram, vocês quando estão fazendo a repetição, por exemplo, de mantra, ou até o rosário católico mesmo, porque é tudo uma questão de consciência. Você está ali fazendo aquela repetição, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ou então Ave Maria, cheia de graça. Se você está dentro da oração, vocês nunca sentiram que a vibração do seu corpo vai mudando? Então, quem nunca sentiu, eu convido a fazer. Mais de um rosário, mais de um terço. Você parece, daqui a pouco, você está flutuando. Por isso que geralmente usamos até o sânscrito e o hebraico para a repetição, porque são línguas que as vogais, as consoantes dele, vão ter uma outra frequência e vibração. Aí a gente pode viajar, né? Qual é a frequência e vibração de certas músicas hoje? Qual é a frequência e vibração de certos programas de TV? Não vou nem entrar em detalhes, mas vamos pegar só, por exemplo, o exemplo de algo que tem muitos adolescentes que piram. Vai para a cama com o computador ou celular, vendo séries ou jogos violentos. Se ele pode até jogar aquilo, gente, faz parte né, da tribo deles, mas 2 horas antes de dormir, se deve parar. Para quê? Para mudar a vibração. É assim. E está aí cheio, né? Começou agora a escola aqui em Portugal. Eu, que nem tenho tantos clientes portugueses, já fiquei assim de orelha em pé, porque eu sei que nada é por acaso. Eu tenho um carinho muito grande de tratar criança e jovens, né? Por muitos anos eu estudei os índicos, cristais e tudo. 3 mães hoje me telefonaram. Ana, começou a escola e meu filho não dorme, não consegue dormir, adolescente ainda, né? Que a gente sabe que a escola muda, vem preocupação, todo ano uma coisa a mais. A primeira coisa que eu perguntei, como é que ele vai para a cama? Como é isso? Que hora janta? Tudo é importante, gente, tudo é frequência e vibração. A criança também vai comer às 10 horas da noite, comer muito, começa a fazer digestão. Vocês estão entendendo? Tem uma série de coisas, mas celular, videogame, coisas violentas, que a gente tem que buscar, gente, falar, ver, ouvir, coisas que têm uma vibração que nos eleva. Agora, é a nossa responsabilidade. E, às vezes, é um problema, né? Quando a pessoa desperta, começa a levar isso para a própria vida e convive com alguém que fala muito palavrão. Comecem a perceber como essas palavras, você que está decretando, rezando, fazendo aula, até se você tem o hábito de falar, você vai ver que você não consegue mais falar muito. Agora, não é aquela coisa piega, não é que eu estou sendo, sabe, fala porque é feio. Não, é frequência e vibração. Entendeu? Não é que eu estou dizendo só, não fala palavrão porque é feio. Não, comece a sentir. Você sente a frequência e vibração, aquilo é baixo. Por isso aí vem uma paciência, né? A compreensão da convivência com o outro, senão vai todo mundo se separar, pelo amor de Deus, o que é isso? Porém, com muito amor, começar a fazer com que o outro perceba o que acontece toda vez que ele, entendeu? Fala aquela palavra, vem carregada com aquele ódio, faz mal. Conclusão, despertou, reza, faz meditação, mudou a tua frequência, alguns programas de TV, algumas músicas, alguns lugares muito escuros, você não vai conseguir mais ir.
E não tem julgamento, não é que somos melhores, nada disso. É frequência e vibração. A lei da polaridade é a lei número 4, né? Tudo tem dois polos, tudo tem uma contraparte. Então, essa daqui é uma lei muito lindinha da gente explicar. Então, vamos lá. Tudo tem dois polos. Então, eu vou pegar, a gente pega a natureza da coisa. Então, o sentimento. Esse sentimento eu vou ter lá de um lado o amor e eu vou ter o ódio. Então, como natureza, fazem parte do sentimento, é uma coisa só. Mas, olha, são dois polos diferentes. Agora, o amor não pode se transformar em ódio? O ódio não pode se transformar em amor? Isso é uma lei que a gente tem aqui no nosso mundo. A gente precisa relaxar, ok? Você está pobre, você não pode ficar rico? Você está rico, você não pode ficar pobre? Então, o que a gente vai buscar? Né? Entre o pobre e rico, entre o quente e frio. Olha, você pega um termômetro. Você tem ali as duas coisas, não tem? Isso é o nosso mundo. O que a gente vai buscar? Viver o caminho do meio. Uma coisinha talvez morna, cai melhor. Ou saber administrar o dinheiro, não preciso ficar indo para os polos, porque o problema é ficar indo para os polos, tá? O momento atual que a gente está vivendo como humanidade na nossa sociedade, quase todos os países estão vivendo os polos. É por isso que a gente tem confusão. É por isso que vem raiva, vem ódio, entende? É muito interessante essa visão, mas a gente tem que levar, entendi, é isso aqui. Como que você age, né, com a pessoa que está do seu lado? Você consegue ouvi-la realmente? Isso acontece muito com mãe que vem reclamar de filho. Não, porque eu sei que você está fazendo tudo por ele, eu não duvido absolutamente que você o ama, mas você consegue ouvir o teu filho, a versão dele, como ele vê, a mesma coisa um casal que está em crise, né? Às vezes também o chefe, o funcionário. Então, você desperto, como pessoa desperta, cabe a você dar o primeiro passo. É assim mesmo, gente. Então, cabe a nós termos paciência na relação com o companheiro, filho, ou o chefe, ou funcionário, tá? É buscar o equilíbrio, porque não viver esses polos, porque aí a gente está sempre correndo o risco de não ouvir a outra parte. E tudo tem dois polos, não tem jeito. É a carta, aqui eu vejo muito a carta da roda da fortuna no tarô, que a gente sabe disso. Você quer ver uma coisa engraçada? Olha só, até a questão de lidar com dinheiro, né? Ah, estou muito bem empregado, estou ganhando muito bem, ou então eu tenho muito dinheiro, está dando muito certo. Põe um dinheirinho de lado, não pensando na falta. Mas por quê? Nesse mundo, nessa nossa dimensão, tudo é assim. Então, justamente para você não ter falta, tenha algo de lado, porque de repente você vendeu muito durante 6 meses, vai acontecer uma coisa lá, você vende mal em 2 meses. Vocês estão entendendo o que essa lei está dizendo? Então, não tem, assim, nunca tem julgamento, tem sempre a gente tirar um ensinamento. Ah, ok, tudo tem dois polos. Se eu fico nos polos, é um risco vir o quê? Sofrimento para mim. Né? É buscar esse equilíbrio. A próxima lei é a lei do ritmo. Todas as coisas diminuem e fluem, todas as coisas têm suas fases, todas as coisas sobem e descem. O balanço do pêndulo se manifesta em todas as coisas. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. Aqui tem um pêndulo, né? O que essa lei está dizendo? Olha, se eu solto, o pêndulo vai. O pêndulo, se eu seguro bem comprido o fio, ele vai balançar bastante, olha. Então, minha vida está oscilando. Estou feliz, estou triste. Ao meio-dia eu estou de bom humor, de noite eu estou de mau humor. Olha que loucura. Hoje eu tenho muito dinheiro, gastei tudo. Ah, fiquei pobre, fiquei rico. É assim que a gente vai passando os anos da vida. Tenho namorado, não tenho namorado, estou sozinha, amo a solidão. Não amo mais a solidão. Olha que loucura.
Se você se centra e puxa aqui no meio do pêndulo e fica bem centrado, isso é, menos corda, a oscilação é menor. É isso a lição do ritmo. Não tem mais aquela loucura que a gente vive mesmo. Por exemplo, eu acho que, não sei como estão os jovens hoje, mas assim, a minha geração, a gente tinha essa loucura entre 25 e 35 anos, tudo era o excesso, ou era muito feliz, ou era muito triste, ou se estudava muito, ou não se queria estudar nada, era tudo, era uma oscilação sem fim. Até que quando você amadurece, o que que você faz? Você sobe para o teu espírito, daí a tua oscilação é menor, tá? Uma lei se encaixa na outra, né? Então, tem a ver também com vibração, tudo vibrando, aqui tem a lei do ritmo. Vamos levar esse exemplo para os nossos decretos, né? Porque o ritmo, ele é uma característica do sétimo raio. Então, você dá um ritmo para aquela oração, né? Presença divina, estou em mim, escuta agora o que eu decreto. Para você crescer a frequência e criar aquele momento de conexão com a oração, tá? Então, essa lei traz o exemplo de quanto mais consciência, diminui a tua oscilação. Então, quanto mais eu diminuo ali a cordinha do pêndulo, porque eu fiquei reta, direta com a minha presença, diminui. Então, quanto mais a gente tem consciência das coisas, diminui a oscilação. Por isso que muita gente reclama de tudo. Então, ela vai reclamar que a vida está cara, do governo, está chovendo, está sol. Você já viu que tem gente que é assim? Daí você vai conversar com a pessoa, a vida dela é uma constante, tudo. Ela não para um minuto para fazer uma coisa com consciência, para tentar ver, peraí, o que está acontecendo, o que é. Então, ela vai numa onda. Essa onda é isso. Os vícios, quem tem vício, vive muito essa lei ao contrário, negativamente. Por isso que é difícil largar um vício. Porque a pessoa ela oscila tanto que ela pega até um vício. Na hora que ela usa o cigarro, a droga, o remédio, ou o que for, ela para. Olha que interessante, parou. Só que é uma coisa negativa. Quando acaba o efeito daquilo, ela volta outra vez. É isso. A lei de causa e efeito. Essa daqui é chamada também como lei aqui, como lei do karma mesmo, né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com uma lei. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Eu adoro essa explicação. Não há muitos planos de causalidade, né? Mas nada escapa à lei. Então, o que você plantar é o que você vai colher. Relaxa, aceita que é melhor. Ok, hoje você entendeu, né? Não adianta também ficar se martirizando por um passado. Isso é muito comum entre espiritualistas, viu, gente? Começa a descobrir as coisas e começa a entrar em crise. Meu Deus, por que que eu não fiz isso quando eu tinha 25 anos? Se eu soubesse, imagina. Se eu tivesse conhecido isso aqui, gente, com 20 anos, eu não tinha deixado de fazer tanta besteira, mas não foi. Agora não foi. O que que você faz agora? A partir de agora, faça as escolhas certas. O que é karma, né? Lição que você deve aprender, vai se apresentar na sua vida de uma maneira mais tranquila. Gente, quando nós nos entregamos à consciência, a entender as coisas como espírito, até aquela lição que pode ser um pouco assim, dolorosa, um pouco mais pesada, você consegue passar tranquilamente, acredita em mim, é assim. Não precisa ser um peso. Agora, sabendo disso, que tudo aquilo que eu planto é que eu vou colher, eu tenho, então, poder nas minhas mãos para plantar, para criar causas interessantes, não é assim? É assim. Você pode, então,
plantar, né? Com muita consciência. Daí você vai colher exatamente aquela coisa boa que você está querendo, né? É muito importante aqui, eu fiz uma anotação. Às vezes a gente chega nessa lei e pensa em alguma coisa e fica com sentimento de culpa. Não serve a nada. E agora, então, nesse momento planetário, por favor, oração de Craio, vai lá, liberte-se das culpas, perdoa os teus registros acásticos, estão lá, não tem problema, é uma pastinha, gente, numa estante. Ah, tá, agora não me impeça mais a minha luz. Não serve a gente ficar com culpa. Daí temos a última lei, a lei de gênero. Vamos explicar isso aqui. O gênero está em todas as coisas, no nosso mundo. Tudo tem seu princípio masculino ou feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, vem do verbo generar, de criar. Então, eu não estou falando de orientação sexual. Eu estou falando do princípio masculino e feminino. Tanto é que tudo no nosso mundo tem os dois princípios. É o yin e yang, que a gente tem que manter aí em equilíbrio, né? Por exemplo, a nossa cabeça, ela tem uma energia feminina, tá? Aqui é a nossa cabeça, onde tem a nossa mente. A ideia, que é uma ação, é uma coisa masculina. Essa ideia vem, entra na nossa mente, o que, que a mente, o feminino, faz? Fecunda aquela ideia. Olha que interessante isso. Fica ali fecundando, até que cria bem aquela ideia, e depois aquilo sai para fora e se manifesta. Essa é a ideia dessa lei. Não é falar de sexo, é falar que tudo nosso tem ação yang, masculino, e feminino, yin. Ok? Ainda dentro desse exemplo da ideia, olha como depois a gente pode, né, assim, refletir sobre uma ideia que você teve. Então, daí a gente vê o que é criar, gerar algo. Você pega essa ideia, né, e escreve num pedacinho de papel. E por uma semana você não pensa mais nela, mas não volta lá mesmo para pensar, não. Depois de uma semana, você lê aquela ideia. Daí você vai ver que, às vezes, você já mudou de ideia, você já tem um pensamento diferente sobre aquela ideia. É essa lei. Tudo é yin yang, e tudo tem, então, esse criar e fecundar. Tá? Aqui tem as ideias que são colocadas para nós, na mídia, no marketing. Generar, eu estou criando algo, tem sempre o masculino e o feminino. Né? Então, essa lei aqui nos diz assim, cuidado com o que você ouve, para ver se não é uma ideia do outro sendo colocada dentro da tua cabeça. O marketing faz muito isso, gente.